Você buscou a paz a vida inteira, mas se sente como um fantasma estagnado? E se a sua obsessão doentia por tranquilidade for o que está te paralisando, te impedindo de arrancar seu verdadeiro poder e se tornar inquestionável? A resposta, por mais brutal e contraintuitiva que pareça, pode estar escondida naquilo que a manada te ensinou a temer. A manada, a maioria covarde e conformista, busca a paz a todo custo. Ela anseia pelo conforto mofado da rotina, pela estabilidade podre dos dias que se repetem, te transformando em um autômato. Mas este roteiro não é para a manada, é para você, que sente o chamado de algo maior. Este roteiro propõe uma heresia. A paz constante, tal como a cultura nos vende em cápsulas de felicidade e frases vazias, não é uma bênção, é uma armadilha, uma anestesia letal que impede o crescimento. É a gaiola dourada onde sua alma definha, acreditando que a ausência de tempestades é sinônimo de segurança, quando na verdade é apenas o silêncio fúnebre que precede a estagnação mais profunda, a morte em vida do seu potencial. Quem prometeu que a vida seria um jardim sem espinhos estava mentindo, te roubando a chance de se tornar um colosso. Ou pior, estava te vendendo uma prisão para sua própria magnificência e para o seu destino inevitável de poder. Pense comigo, com uma honestidade que vai te rasgar por dentro. Qual foi a última vez que você realmente evoluiu? Que sua visão de mundo explodiu? Que uma nova camada de força indomável foi revelada em você? Não estou falando de pequenas melhorias, de remendos. Falo de uma transformação que te redefiniu, que queimou o velho eu. A resposta, se você for brutalmente sincero, é sempre a mesma. Nunca dentro da sua zona de conforto. Nunca na calmaria. O verdadeiro salto, a porrada visceral que te moldou em quem você é hoje, com suas cicatrizes de guerra e sua sabedoria bruta, a força que você nem sabia que possuía, apareceram sempre no atrito, no desconforto extremo, na incerteza que dilacera o chão sob seus pés, te forçando a construir asas em plena queda. A paz que tanto idealizamos é muitas vezes apenas a ausência dos problemas que nos forçariam a crescer, a questionar o status quo, a romper com as correntes invisíveis dos nossos próprios limites autoimpostos. Ela é o veneno lento que nos torna previsíveis, frágeis em nossa adaptabilidade e, no fim das contas, irrelevantes para nossa própria jornada de individuação e autorrealização. É a morte silenciosa do seu espírito guerreiro. A sociedade, com suas narrativas adocicadas de vida tranquila e harmonia perfeita, nos injeta uma ilusão perigosa. Ela nos treina para fugir do caos, a evitar qualquer tipo de briga ou confronto, a anestesiar qualquer faísca de desordem com distrações efêmeras, consumismo desenfreado ou uma positividade tóxica que nega a realidade. Mas essa fuga covarde é a negação da própria vida em sua plenitude, em sua essência mais selvagem, criativa e poderosa. O universo, em sua majestade implacável, não opera no estático. Ele é um espetáculo grandioso e aterrorizante de ciclos implacáveis de criação e destruição. Estrelas explodem em supernovas e nascem do caos primordial de nuvens de gás e poeira. Planetas colidem e se fundem para criar novos mundos. As placas tectônicas da Terra se chocam com uma violência cataclísmica para criar cadeias de montanhas imponentes. A tempestade mais violenta, aquela que destrói, é a mesma que irriga a terra sedenta, para que a vida mais abundante e resiliente floresça. A vida é movimento, é porrada, é transformação constante e muitas vezes brutal, porque nós, os únicos seres conscientes que temos a capacidade de questionar nossa própria existência, deveríamos ser a única exceção a essa lei universal e implacável. Por que você insiste em lutar contra a sua própria natureza mais profunda? Um filósofo grego antigo, Heráclito, o obscuro de Éfeso, já tinha sacado a real há mais de 2000 anos, com uma visão radical que bagunça a nossa cabeça de propósito. Ele disse uma coisa simples, mas que martela na alma. Tudo flui, nada fica parado. Ele dizia que a vida é um rio, e você nunca pisa no mesmo lugar duas vezes, porque nem o rio, nem você são os mesmos. A permanência é uma quimera,
uma ilusão da nossa mente que tem medo, que se apega desesperadamente ao conhecido, ao que já foi. A estabilidade que você tanto busca, essa imagem infantil de uma vida sem sobressaltos, é uma briga perdida contra a própria realidade. Aceitar essa fluidez, essa bagunça constante da existência, é o primeiro passo para entender que a paz, do jeito que nos venderam na cultura da fuga e da evitação, é um inimigo disfarçado. É o convite à inércia, à paralisia do espírito que se recusa a se metamorfosear, a se reinventar, a se tornar mais. Heráclito nos força a encarar que a vida é um fluxo incessante de vir a ser, e que lutar contra isso é lutar contra a sua própria natureza mais profunda e selvagem. É negar quem você nasceu para ser. O caos, portanto, não é o monstro que te ensinaram a temer por toda a sua vida, a fugir dele como se fugisse da morte. O caos é o professor brutal, mas profundamente sábio, que te força a despertar para quem você realmente é, arrancando de você as camadas de ilusão e mentiras que você contou a si mesmo. Ele é o martelo divino que quebra suas velhas estruturas de pensamento, seus conceitos limitantes sobre si mesmo e sobre o mundo, suas zonas de conforto cuidadosamente construídas e cimentadas pelo medo do desconhecido. É nas crises mais agudas, nos momentos de maior turbulência, que você descobre a sua resiliência inquebrável, aquela força que você nem sabia que existia, enterrada sob o peso da paz. É nos desafios inesperados que você afia sua inteligência mais aguçada, sua capacidade de solucionar problemas de maneiras que antes pareciam impossíveis, expandindo a sua mente. E é nas rupturas dolorosas, sejam de relacionamentos tóxicos, de carreiras que te matavam, de crenças antigas que te prendiam, que você encontra a coragem primordial para redefinir quem você é, qual o seu verdadeiro propósito e para onde você realmente quer ir, livre das amarras do passado e das expectativas vazias dos outros. A fuga do caos é a fuga da sua própria potência, da sua capacidade inata de adaptação, criação e superação. É a recusa em se tornar um ser mais completo, mais inteiro, mais autêntico. É a covardia de não assumir seu trono. Os estoicos, esses caras que eram mestres em ter a mente blindada, não queriam uma vida sem problemas. Eles não buscavam a paz do sofá. Eles almejavam uma forma mais profunda de tranquilidade, a ataraxia, uma imperturbabilidade da mente que vinha da aceitação serena do que não pode ser controlado e do treinamento constante diante do desconforto e da adversidade. Para pensadores como Sêneca e Marco Aurélio, o sofrimento, o obstáculo e o desafio não eram maldições ou castigos divinos, mas sim oportunidades absolutas de exercício da virtude, de aprimoramento do caráter e de fortalecimento da alma. Eles abraçavam o desconforto como se fosse um parceiro de treino brutal, um sparring que te deixa mais forte a cada soco. A paz para o estoico não era fugir da batalha da vida, era estar preparado, lúcido e inabalável no meio dela, controlando sua reação e não a ocorrência dos eventos. É uma paz que se conquista através do caos, não apesar dele. É a paz do guerreiro que dominou a si mesmo. Pense na metáfora da árvore mais uma vez, mas agora com uma nova profundidade, uma que te faça sentir o vento em seu rosto. Ela não cresce reta e forte, com raízes profundas que se agarram à terra e galhos que alcançam o céu, sem enfrentar o vento impiedoso que tenta arrancá-la, a chuva torrencial que a açoita, a seca que racha a terra e ameaça sua vida. Cada intempérie é uma lição de sobrevivência, um fortalecimento de suas raízes que se aprofundam em busca de água, um adensamento de seu tronco que se torna mais resistente a cada embate. Se ela vivesse em uma estufa, em uma paz constante, protegida de todos os elementos, seria frágil, superficial, quebradiça, incapaz de resistir à primeira brisa mais forte. Você é essa árvore. E a vida, com seus golpes, suas reviravoltas e seus momentos de caos, está te treinando, te fortalecendo, te preparando para ser um colosso. Mas você, em sua busca equivocada e preguiçosa pela paz artificial,
está implorando por uma estufa, negando sua própria natureza selvagem e potente, condenando-se à mediocridade do que não foi testado, do que não foi forjado na guerra. Essa busca incessante por uma paz externa, por uma vida sem atritos, te transforma em um ser condicionado, temente, que negocia sua própria verdade, sua autenticidade, sua voz interior, em troca de um sossego ilusório e temporário. Você cala a boca para não gerar atrito nas relações, para não incomodar. Você aceita o inaceitável, humilhações veladas, desrespeito constante, condições de vida e trabalho precárias, para não perturbar a falsa harmonia de um ambiente tóxico, seja ele no trabalho, na família ou em um relacionamento amoroso que te arrasta para baixo. Você se anula, se diminui, se torna invisível para manter a superfície calma e agradável aos outros, que muitas vezes se aproveitam da sua bondade e ingenuidade. Mas por baixo dessa superfície, a raiva contida, a frustração acumulada, a estagnação corrosiva borbulham, te corroendo por dentro, adoecendo seu corpo e sua alma. E essa é a paz mais cara que você pode pagar. A paz da sua própria destruição silenciosa, da sua anulação como indivíduo, da sua covardia em assumir seu próprio poder. Abraçar o caos não é o mesmo que buscar a desordem sem sentido, o caos destrutivo da irresponsabilidade ou da autodestruição. É um ato de consciência radical e coragem primordial. É reconhecer que a vida é intrinsecamente dinâmica, um jogo de forças opostas, e que as crises são partes inevitáveis e até mesmo absolutamente necessárias do processo de existir. É entender que a verdadeira força não reside em evitar as tempestades, mas em aprender a navegar por elas com maestria, a extrair delas as lições mais valiosas e a se reinventar no processo, mais forte, mais sábio. É transformar o medo do desconforto na ferramenta mais potente para a sua superação e para a sua jornada de individuação. Porque quando você para de fugir do que é difícil, do que te desafia, do que te incomoda profundamente, você para de fugir de si mesmo, da sua essência mais profunda e do seu potencial mais elevado. Você começa a viver de verdade, com propósito e presença. O caminho do crescimento, da autenticidade e da realização não é o caminho da paz estática e superficial que a manada procura. É o caminho da inquietude sagrada, do desconforto construtivo que te empurra para a frente. É o caminho de quem ousa confrontar suas próprias limitações, suas crenças antigas que já não servem mais, seus medos mais profundos e as convenções sociais que te aprisionam. É o caminho de quem entende que a verdadeira segurança não vem da ausência de perigo, da ausência de caos, mas da sua capacidade de enfrentá-lo com coragem inabalável, de aprender com ele e de sair mais forte, mais sábio e mais íntegro. É o caminho de quem troca a ilusão infantil da paz pela brutalidade libertadora da transformação. A verdadeira paz, aquela que os grandes mestres e filósofos buscavam, não é uma ausência, é uma conquista interna profunda, um estado de equilíbrio que se mantém mesmo quando o mundo ao redor está em chamas. Porque você sabe quem você é e do que é capaz. Você se tornou o olho da tempestade, inabalável. Então eu te faço um desafio agora, direto, sem rodeios. Olhe para a paz na sua vida. Aqueles momentos, aquelas relações, aquelas situações onde tudo parece calmo demais, onde a rotina se instalou e você parou de questionar, de sentir, de desejar. Será que não é ali que a sua alma está se entediando mortalmente? Seus talentos adormecendo sob uma camada de poeira da inação? Sua coragem se esvaindo silenciosamente, dia após dia, gota a gota, te transformando em um ser medíocre? A verdadeira paz, a paz atemporal, não é a ausência de problemas, é a presença inabalável de si mesmo em meio a todos os problemas. É a força que você constrói para enfrentar qualquer tempestade, sabendo que ela é parte do processo e que você é o mestre da sua própria força. Fuja da paz superficial e adocicada que te adoece. Busque o caos produtivo, aquele desconforto vital que te molda,
o desafio que te eleva à sua próxima e mais potente versão. Abrace o atrito, a incerteza, a mudança inevitável que é a própria essência da vida. Porque é nas frestas da desordem, nos vales das crises, nos picos dos desafios, que a luz mais poderosa entra e revela quem você realmente é. Um ser capaz de infinitas transformações. Um ser inquebrável, forjado nas chamas do que você antes temia. Pronto para controlar a própria matrix da sua existência e não apenas ser mais um passageiro inerte e medíocre. Você está pronto para abraçar o que te tira da zona de conforto e te lança no abismo do seu verdadeiro potencial? Você está pronto para abandonar a mentira da paz e encontrar a verdade no caos? Se este vídeo despertou algo em você, se você sente o chamado para ir além da paz superficial e abraçar o poder transformador do caos, então não fique em silêncio. A sua voz, a sua experiência, a sua perspectiva são valiosas e precisamos delas. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua perspectiva brutalmente honesta. Inscreva-se no canal para continuar esta jornada de desconstrução, autoconhecimento e redescoberta de si. E ative o sino para não perder as próximas provocações atemporais que vão te empurrar para o seu próximo nível de consciência e poder. Porque aqui, a verdadeira paz é a força que você conquista no olho da tempestade, e a liberdade é a sua capacidade de abraçá-la e dominá-la.